Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa e eu engravidei aos 12 anos de idade. Dia das Mães. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães que me acompanham, para todas as mamães desse Brasil, né? Que a gente sabe que não é fácil criar filho no Brasil. Inclusive, mãe, te amo. Espero que a senhora veja esse vídeo. E falando no Dia das Mães, hoje vamos estar falando de um tema muito específico, tá? Em específico, gravidez precoce. Hoje vamos estar reagindo a cerca de 3 vídeos, tá? Que as pessoas, né? Que essas meninas do vídeo, elas engravidaram muito cedo, tá? Em específico, 13 anos de idade. E com 13 anos de idade, você não tem dinheiro pra nada e com certeza isso acaba sobrando pros avós criar, ou então você acaba vivendo muito no limite ali. E é muito difícil você ver, né, pessoas dessa idade que tem condição financeira engravidando. Não sei o que acontece com o pobre. Aí vamos estar reagindo aí e comentando em cima disso tudo. Vambora. Lembrando, tá, rapaziada, que eu não vou deixar nenhum créditos na descrição por ser uma pessoa assim menor de idade ainda, tá? Mas se vocês pesquisarem na rede vizinha, vocês encontram com facilidade, tá? Vamos começar com o vídeo dessa menina aí, porque aparentemente ela aparenta ainda ter 13 anos, tá? Eu falo assim, pela aparência física dela. Oi gente, eu me chamo Nawane, tenho 13 anos de idade e eu tô grávida. E no vídeo de hoje eu vim estar montando a mala maternidade da minha filha. Comecei colocando um body, uma fralda, uma calça e um par de meias. Bom gente, aí eu trubei desse jeitinho aí pra ficar mais organizado. Pus aí um body, uma fralda, uma calça e 2 pares de meias junto com um lacinho. Gente, se vocês estiverem montando a mala maternidade também, gente, não vai por mim, tá? Pelo amor de Deus. Eu só botei o que eu achei que era pra levar. Já tava botando aí nos saquinhos, gente. E não, eu não comprei aqueles saquinhos personalizados, até porque, gente, temos que focar no que realmente é necessário comprar, né? Aí, como eu tinha saquinhos das coisas que eu comprei, eu já reaproveitei e coloquei as roupinhas aí dentro. Já tava drobando essa manta pra poder botar dentro da bolsa. Velho, isso me deixa um pouquinho intrigado. Eu tenho primas dessa idade que tem uma vibe totalmente diferente, sabe? Tipo, tem uma cabeça ainda meio que infantil. As atitudes de pessoas com 13 anos na internet hoje não batem com a realidade. Normalmente você não costuma ver o pai, né? Normalmente você vê a mãe arrumando as coisas, você vê a mãe fazendo as coisas, mas você não vê o pai, principalmente quando é uma gravidez tão precoce assim. Levei também essa toalha e esse coeiro, lembrando que eu não sei se era realmente necessário levar coeiro, porém eu botei, junto com 2 paninhos de boca. Não sei se é necessário, porém botei um pacote de lenço umedecido, uma pomada, uma escovinha e um pentinho. Tomara que ela não nasça careca, né? Pus aí esse sabonete líquido, uma colônia e só. Essa foi minha mala maternidade. Um beijo e tchau. Mas assim, essa normalização, ela fala como se ela fosse uma adulta, sabe? Tipo, se ela tivesse com a idade correta, beleza. Eu acho que ali, 17, 18 anos, ok. Mas tipo, é 13 anos de idade, velho. 13 anos de idade, eu acho que você não tá nem no 6º ano, 7º ano, sei lá, do ensino fundamental ainda. Isso dando que der atrasa. Ah, todo mundo já sabe assim, mas atrasa, velho. Você vai ter que procurar serviço muito mais cedo, você vai ter que amadurecer muito mais cedo. E aquela coisa que eu sempre falo no meu vídeo, você não pode pular etapa, porque isso lá na frente vai fazer falta. A etapa da adolescência dela toda, ela pulou. Então quando ela vê as amigas saindo, né, que todo mundo tem essa fase de sair e conhecer as coisas, muitas das vezes ela vai ter que se privar disso por ter filho. Mas enfim, eu não vou julgar. Quem sou eu pra julgar, né? Essa daqui é só minha opinião. Vamos estar assistindo o próximo vídeo aí. Contar pra vocês como que eu fui mãe aos 12 anos de idade na gratidão, enquanto eu lavo meu quintal aqui primeiro, bora barrer, taco os dedos na curtida e... Essa daqui parece ser um pouco mais velha, né? Essa daqui já não aparenta ter 13 anos de idade. A minha preocupação no último vídeo foi porque a pessoa... Não é nem preocupação, porque não é filho meu, mas enfim, eu tenho uma certa empatia. A empatia que eu tive no último vídeo é por conta da criança em si, sabe? Porque assim, ela aparenta ter 13 anos de idade. Isso deve ser muito esquisito, velho. Muita gratidão, e antes de você me julgar pela quantidade de lixo, eu tenho 6 cachorros, copia o link aí pra tu me ajudar em vez de ficar me criticando. Levando em consideração o fato de que eu tinha 12 anos e todo mundo sabe que 12 anos é a idade de uma criança. Pedrada e julgamento não tá escrito, porque com 12 anos as pessoas acham que eu deveria ter o cérebro supremo de uma pessoa de 30 anos. Eu passei a entender que com 12 anos eu não era uma vaga, e sim uma criança. Eu sempre digo que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com a idade que eu tinha, as coisas seriam outras. Mas Deus sabe de todas as coisas e eu não vou ficar julgando meu passado. Deixei bem claro aqui que eu fui uma adolescente extremamente difícil, apocalíptica, rebelde, sem caráter, sem decência e sem respeito algum pelo meu próximo. Mas eu tenho plena consciência que todas as atitudes por mim tomadas foram embasadas no processo de criação e na realidade na qual eu fui inserida desde muito cedo. Isso... Eu acho que assim, de certa forma a criação tem um pouquinho ali de influência assim. Eu não vou falar que não tem, velho. Se seu grupo de amizade anda errado, você vai andar errado. Principalmente para uma criança. A criança é influenciável. Então assim, nessa parte os pais deveriam interferir, né? Falar, não, você tá andando com pessoas erradas e isso vai te moldar errado. Mas só que aí também eu acho que
você chega ali em 12, 13 anos de idade, você é rebelde, beleza. Mas você já sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que roubar com 12 anos é errado. Você sabe que cometer certos crimes é errado. Colocar a culpa toda na criação, colocar a culpa toda nos pais, eu acho que isso não tem nada a ver. Justifica os fatos, porque assim eu poderia ter tomado inúmeras atitudes diferentes das quais eu tomei aos longos anos da minha vida. Porém, hoje agradeço demais a Deus por tudo e o que eu posso fazer para inspirar, motivar e mostrar a crianças, adolescentes e pré-adolescentes que essas não são as realidades nas quais eles precisam ser inseridos. Por conta dos inúmeros erros que cometi ao longo da minha vida, eu acreditei por muito tempo que eu não fosse merecedora de toda a felicidade e alegria que me cerca. Eu simplesmente não me achava digna nem merecedora de nada. Lógico que eu vou embaçar, né? Mas parece que tá com saúde, cara. Tá cheinho e tudo. Isso que é importante, né? Criar criança nesse país, pra quem tem dinheiro, já é puxado. Imagina pra quem não tem dinheiro com 12, 13 anos de idade, né? Além de todo o amor que Deus me proporciona diariamente com mais um dia de vida. Sabe a fase, se tem louça suja porque tinha comida pra comer? Porque eu cresci passando fome e na minha casa não tinha comida pra comer. Foram longos anos assim, eu revirei lixo do supermercado, comi comida azeda, comi comida embolorada, comi comida... O julgo e o desprezo por muitas crianças e adolescentes da minha rua e do meu bairro, por conta da criação na qual eu vivi, na qual fui inserida e por conta dos inúmeros problemas que tinham a minha família. É óbvio que com 12 anos de idade eu não ia saber dar missa um terço da minha vida. Então, se você tem essa idade, 12, 13, 14 anos, minha filha, quieta teu furico, tu não vai caçar pra tua cabeça não, a vida é linda, é bela, vai estudar que tu ganha mais, viu? Vai correr atrás de teus sonhos, vai caçar jeito de se formar, se profissionalizar. E eu queria te dizer, se você estiver passando por algum problema dentro da sua casa, na sua família, saiba que não vai ser nem macho que você vai encontrar o seu auxílio, a ajuda necessária que você precisa. Esse conselho que ela deu não serve só pra rapaziada nova não, né? Serve pra rapaziada velha também. Você não vai encontrar a ajuda que você procura, o suporte emocional que você procura não tá em outra pessoa. Aí você vai fazer piorar as coisas, viu, E se mesmo assim tiver muito difícil pra você, olhe pra cima e lembre que você tem um pai lá em cima que cuida de cada passo que você dá aqui na terra. E que ele sim pode te auxiliar e te guiar pro melhor caminho sempre. Na gratidão, Bexiguite. Tá, a moça aí falou tudo, né, rapaziada? Ela basicamente resumiu tudo. Ela já parece ter mais idade, aparenta ter ali uns 20 e poucos anos de idade já. O recado que fica é que se você tiver filho muito novo, tanto pra homem quanto pra mulher, você vai se ferrar. Os rapazes aí que acham que tudo são flores, né, pras molecadinhas aí, tem que falar como se fosse homem, pô. Porque engravidar com 13 anos de idade sabe do que tá fazendo. Uma hora ou outra você vai ter que pagar pensão, cara. Porque provavelmente, dificilmente, eu pelo menos não conheço nenhum caso, a menina engravidou muito nova e o pai foi presente o tempo todo. Então, quando você completar seus 18 anos de idade, você tá ferrado, velho. Você mal formou no ensino médio, já vai estar lotado de conta pra pagar. Vai ter uns processinhos aí pra você pagar, umas pensões, né? Mas é isso, rapaziada. Vamos pro próximo e pro último vídeo. Vamos estar reagindo a ele aí. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Ana Luísa e eu engravidei aos 12 anos de idade. Gente, eu vim fazer meio que um resumo de tudo que aconteceu, o que ocorreu, por que eu engravidei aos 12 anos de idade, se foi tudo bem, como meus pais reagiram. O que ocorreu? Por que eu engravidei com 12 anos de idade, 13 anos de idade, sei lá. Vai, velho, isso aí é uma resposta simples, né? Não é nenhuma pergunta que se faça. Sobre o pai da criança, eu vou falar tudo. Todo mundo sabe por quê, pô. Assim, eu acho que eu nunca fiz um resumão de tudo. Só respondi meias coisas afora que vocês me acusaram, me apontaram de eu ter feito, né? Ou de ter acontecido, fatos que vocês tiraram da cabeça de vocês e que realmente não aconteceram. O principal foi uma gravidez desejada? Não, tem um vídeo meu que ele tem quase 5 milhões de visualização, que eu já deixei claro nele. Eu não queria ter engravidado aos 13 anos de idade, ainda mais ser mãe. Velho, tá muito contraditório. Foi uma gravidez indesejada? Não foi uma gravidez indesejada. Mas eu não queria ter engravidado aos 13 anos, tá? Um pouquinho contraditório isso aí, solo, né? Mãe solteira. Agora eu aprendi bem o que é o termo solo. E graças a Deus eu tenho uma rede de apoio da minha mãe, da minha família, dos meus pais. Então, tá de boa. E, gente, assim, vou contar a história desde o começo. Eu tinha apenas 12 anos de idade quando eu comecei a namorar com o pai da Maria Luísa. Só que eu e ele já se conhecia assim, né? A gente, duas crianças, realmente eram muito novos. Eu não tinha cabeça, nem sabia o que eu tava fazendo. Porém, eu sou usada, sou muito, como posso falar? Eu bato de frente, tudo que tipo assim, que eu quero, eu falo, eu quero. E nada tira aquilo da minha cabeça. Assim, tínhamos um namorinho de criancinha, de segurar na mão, de pegar na mãozinha, sentar um do lado do outro, desde os 10 anos de idade. A gente se afastou, assim, mais madura, assim, mais mocinha, a gente começou a namorar em casa. Eu fico pensando como que ocorreu o fato, né? Porque que duas crianças de 12 anos de idade estavam sozinhas numa casa, num quarto. Isso aí é um pouquinho esquisito. Aconteceu que com 1 mês e meio de namoro, eu engravidei. Por quê? Aconteceu um acidente. A minha mãe queria me levar pra tomar injeção, falava que...
foi um acidente, né? Do nada ela apareceu grávida, do nada. Pô, velho, eu não ia julgar nesse vídeo não, mas isso aqui para de ficar tentando justificar o óbvio. Você queria ter filho, você já deixou isso claro no começo do vídeo, que não foi uma gravidez indesejada. Com 1 mês e pouco, ela vai lá e engravida com 12 anos de idade, isso é perturbador, pô. Ela tá tentando justificar o tempo todo, isso é esquisito. Não, porque estraga meu corpo. Mal sabia eu que uma gravidez causaria tanta coisa no meu corpo quanto um anticonceptivo. Tá, o passado da gravidez, eu ainda estava com o pai da Maria Luísa, porém foi uma gravidez muito conturbada por conta disso. Porque a avó paterna não aceitava que eu estava grávida, né? Me ofereceu diversos remédios que vocês possam imaginar, exatamente pra isso, pra criança. E minha mãe sempre ali do meu lado, me consolando. Eu tive muita crise de ansiedade, diversas traições por parte paterna do pai dela. É lógico, pô, o cara era uma criança ainda, pelo amor de Deus, isso é isso que o povo não entende. Os pais também, eu falei no começo do vídeo que os pais não tinham culpa. Olhando esse vídeo, eu acho que os pais têm sim culpa. Por quê? Como que você deixa uma criança de 12 anos namorar, ter relações? Isso não faz sentido, velho. 12 anos é pra estar assistindo desenho. Como que deixa uma criança de 12 anos de idade namorar, velho? E agora ela vem aqui cheia de desculpinha, isso, aquilo, não tem justificativa. Por que eu engravidei? Porque você foi burra. Pelo amor de Deus, cara. E assim, como eu não... Gente, gravidez é uma coisa muito séria, porque a gente acaba se apegando a uma pessoa, ou então a mulher enjoa, ou então a mulher se apega. Eu fui aquela grávida que ficou assim, ó, agarradíssima. Aos 8 meses de gravidez, o pai da minha filha acabou que eu peguei o telefone dele, eu vi outras coisas, muitas outras coisas, e eu terminei. Até quando ela nascer. Quando eu tinha semanas de vida, dias de vida, eu vi mais coisas. Eu tava no resguardo, né? Meu parto, graças a Deus, foi super tranquilo. E acabou que eu vi diversos vídeos e era antigo, de quando ele ainda namorava comigo. Descobri que ele já tinha engravidado outra menina enquanto eu tava grávida. E junto comigo... E outra coisa, esse moleque também tem que se ferrar, velho. Sair metendo filho assim, sem ter uma casa direita pra morar, tem que se ferrar mesmo. Aquilo ali foi a gota, pra mim e pra minha mãe. Graças a Deus, minha mãe teve muito pulso firme comigo. Sobre os meus pais. O meu pai, gente, é uma pessoa muito cabeça dura. Porém, ele veio, a barriga cresceu, meu pai ficava assim, estatalado, olhando pra mim. Tipo, minha filha, minha mocinha, o que tá acontecendo com minha mocinha? E... acabou que quando a Maria Luísa nasceu, a Maria Luísa aqui em casa é nosso chamego. Eu tenho mais 3 sobrinhos, claro, evidente que eles também são nossos amores, porém, como eu ainda moro na casa da minha mãe, a Maria Luísa fica mais junto com a minha mãe, assim, em convivência, entendeu? Diferente do meu outro sobrinho. Porém, é a mesma coisa, gente, o mesmo amor da minha mãe com os outros netos dela também. E assim, gente, pra mim, eu não parei de estudar grávida, continuei estudando, sofri vários abusos psicológicos na escola, quase que eu parei de estudar. Quando eu fiz 8 meses de gestação, que foi o acontecimento que aconteceu comigo, que eu queria comer, o diretor da escola pegou o salgado da minha mão e jogou fora na lixeira, sabendo que eu estava grávida. E não me davam comida. Eu queria comer mais cedo com as outras turmas, ninguém deixava. Não deixava eu ir no banheiro. E grávida não consegue segurar xixi. Teve uma vez que eu chorei, eu implorei pra mim poder ir ao banheiro, senão eu mijar nas calças. E a professora me botou pra fora da sala. E eu, desde o meu início da gravidez até o final, eu não pude assistir a aula dela porque eu fui proibida de assistir a aula dela. Porque eu levantei da sala e fui ao banheiro. E também, gente, assim, diversos olhares, falas. Então, gente, pra vocês meninas que querem engravidar, não engravidem. Espere. Não é bem assim não, tá? Pra vocês meninas que querem engravidar. Se você sonha em ser mãe, velho, isso não tem problema nenhum. Mas só que não inventa ser mãe com 12 anos de idade, velho. Não inventa ser mãe com 13 anos de idade. Eu acho que ali, o teto, né, o limite ali, tipo, o aceitável é 17 pra cima, velho. Eu falo 17 porque é a realidade no nosso país, tá? É porque eu concordo com a idade de 17, não. É porque é a nossa realidade. A gente sabe que 17 anos tem gente que tem filho muito antes. É tudo no tempo certo, é na idade correta. Filho é sim uma bênção, né? Mas só que filho também é um atraso. Porque se você não tem casa, se você não tem carro, se você não tem emprego, se você não tem estabilidade financeira ainda e nem mental, pode ter certeza que o filho vai sim atrapalhar a sua criação. Você vai sobrecarregar seus pais, tá? Porque dando que der, muitas das vezes sobra pros avós que já tá estabilizado, que já tem uma condição financeira um pouquinho melhor. Filho é uma bênção sim, mas só que no momento errado é sim um atraso, tá? Não dá pra ficar falando que não é um atraso, isso é aquilo, é sim um atraso. Vocês têm sua independência financeira, dependo 100% financeiramente dos meus pais. Eu botei o pai da minha filha na justiça, hoje em dia ele pega ela um final de semana sim, um final de semana não, porém durante a semana toda é comigo e só o final de semana, de sexta a domingo. Botei o pai da minha filha na justiça, pelo amor de Deus, velho. Quantos anos que esses dois têm, pelo amor de Deus, velho. E esse moleque também, velho, ele tinha que se ferrar. Com certeza ele não vai ter só 2 filhos no mundo afora aí, porque ele já começou cedo, né? Você vê que ele já começou cedo. Eu fiquei curioso pra saber a idade dele. Meu sonho é ser pai, tá? Eu não consigo imaginar eu simplesmente abandonando meu filho. Vocês entendem? Eu acho que pra quem é homem de verdade entende isso. Então, assim, eu não consigo entender o cara que é pai e simplesmente se afasta, abandona o filho com a mulher, velho. Eu não consigo entender isso, cara. Ou seja, num mês, a gente tem 4 semanas, ele pega ela 2 finais de semana. E, assim, gente, complicado, porque é o filho da mãe. Tipo assim, quando ela passa mal, quem fica com ela sou eu, essas coisas assim todas. Porém, foi meio que isso que aconteceu comigo, gente. Foi isso. Minha mãe ficou em choque quando eu tava grávida. Hoje minha filha tem 2 anos de idade. Calma aí que eu vou pegar ela pra vocês verem. Essa aqui é a minha pipoquinha, que a mamãe fez. Ela é muito bonita. Ficou lindinha, né? Manda beijo. Beijo, pessoal. Manda beijo. Fala tchau, pessoal.
Tchau. A filha tem 2 anos, né? Ela teve ela com 12, 13 anos, ela deve ter 15, 14 anos, não sei. Mas, rapaziada, basicamente o vídeo foi esse, tá? Desculpa aí uns momentos que eu me exaltei. Esse vídeo em específico foi um dos vídeos que eu mais me exaltei, porque ela tá tentando justificar uma coisa que não tem justificativa, cara. Não tem a pergunta de por que eu engravidei. Você engravidou porque você foi irresponsável e porque seus pais, principalmente na idade que você tinha, né, foram irresponsáveis de deixar você namorar, ter relacionamento com uma pessoa com 12 anos de idade. Casos aqui, rapaziada, não são casos isolados não, tá? É o que mais acontece, principalmente em comunidade, igual eu tinha comentado no começo do vídeo, velho. Parece que quanto mais pobre a pessoa é, mais filho ela quer ter. Inclusive eu soltei um vídeo falando em específico só sobre isso, tá? Sobre a quantidade de crianças, né, que pessoas de comunidade acabam tendo, mas eu não consigo entender o porquê que a baixa renda faz tanta cagada assim. Eu costumo falar um pouco mais leve nos meus vídeos, mas só que esse vídeo aqui me deixa um pouco indignado, tá? Porque a gente sabe que a criança vai crescer ali no limite, muitas das vezes vai ter que ter um acompanhamento ali psicológico. Mas, rapaziada, espero que vocês tenham gostado, tá? Novamente, feliz Dia das Mães pra todas as mães aí que me acompanham. Lembrando que aqui eu solto vídeo todos os dias. Valeu, até a próxima, tamo junto. Fui!